Bom dia, meus irmãos, que a preciosa graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre nós, sobre a sua igreja e produzindo neste dia gratificação, porque somos a igreja do Senhor Jesus que se reúne para adorar, cultuar ao Senhor. E nós estamos aqui, creio todos, motivados por uma grande expectativa. Não apenas de estarmos reunidos como família, povo de Deus, mas também para recebermos de Deus algo útil para a nossa experiência cristã. Portanto, nós vamos orar e já consagrar este nosso momento a Deus, nessa expectativa de que tudo o que o Senhor reservou para nós possamos então aproveitar. Tira essa cabeça, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por este lindo dia que o Senhor nos concede, essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus para oferecer ao Senhor adoração, o culto que somente é devido a Ti, como Teus servos, como Teus filhos amados. Nós podemos experimentar nesse ambiente a paz e a edificação que o Senhor Deus tem dado à Tua igreja. Nós intercedemos, Senhor Deus, por alguns irmãos que não podem estar conosco, alguns por conta de enfermidade, outros por conta dos seus afazeres seculares, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. E agora nós queremos suplicar ao Senhor a Tua bênção sobre a igreja do Senhor. Supre, Senhor, as necessidades dos Teus filhos, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa estar trazendo cura, porque Tu podes, o Senhor tem poder para isso. Levanta o enfermo. Queremos ter a alegria de ter alguns irmãos aqui conosco. Cumpre, Senhor Deus, os Teus propósitos sobre a sua vida. Também, ó Deus, nós te suplicamos por cada um dos Teus servos que está a caminho, que o Senhor os traga em paz, que possam chegar aqui sob Tua proteção. Teus filhos que já estão neste lugar possam estar recebendo aquilo que vieram buscar. Ó Senhor Deus, se tem alguma coisa em nós, algum pensamento que não é de acordo com a Tua vontade, nós pedimos ao Espírito Santo que possa estar nos trazendo a lembrança, porque não queremos que qualquer coisa possa estar interferindo, qualquer pensamento possa estar produzindo mal-estar, tristeza no coração do Senhor. Portanto, nosso Deus, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos as nossas fraquezas, ajuda-nos, Deus, a crescer em santidade e perfeição aos Teus olhos. Desde já agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem preparado para nós nesta linda manhã de domingo. Oramos em nome de Jesus. Amém. No final, meus irmãos, nós teremos essa parte de divulgação. Tem algumas informações do nosso boletim, os irmãos estão atualizados pelo boletim sobre a vida da igreja. O irmão Antônio também pediu palavra. Então, antes da Escola Bíblica Dominical, nós vamos deixar esses pedidos. Hoje é dia de celebração da ceia do Senhor. Este memorial deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para a igreja, para a comunhão dos crentes, para a edificação do corpo de Cristo. O seu sentido memorial é um sentido espiritual. Portanto, os crentes devem estar participando desta mesa. E eu quero ler um trecho, uma palavra de Deus com os irmãos, e meditar nele
a fim de que possamos perceber a amplitude da graça, da bondade, do amor e da misericórdia do Senhor. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, nós vamos ler no versículo 36 ao versículo 40. O tema desse sermão é bem simples, paz. Paz. E convido os irmãos então a estarem lendo comigo a palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, os versículos 36 a 40. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Até aí, irmãos, eu poderia continuar lendo o texto, que é instrutivo. A palavra de Deus amplia muito o nosso entendimento a respeito daquilo que precisamos conhecer de Deus. Mas até aí, isso para poder justificar o tema que nós vamos trabalhar: paz. Estamos diante de Jesus ressuscitado entre os mortos. Há alguns dias atrás, me chamou a atenção a respeito da constituição física de Jesus após a sua ressurreição. Eu fui a alguns autores ler, e a maioria deles chega à conclusão que o corpo de Jesus é glorificado. É o corpo dele, mas é o corpo ressurreto, esta mesma qualidade de corporificação que nós haveremos de receber quando no dia do seu retorno a este mundo. E nessas condições, ainda que ele tenha características da sua glorificação, as marcas nas mãos, as marcas nos pés, o seu lado furado, continua ele sendo o corpo glorificado. E assim ele vai para a eternidade, e é assim que ele sobe à presença de Deus. A característica do corpo glorificado de Cristo, que deve nos chamar a atenção, é que em determinado momento ele está em um lugar e imediatamente ele está em outro lugar, ou seja, o corpo glorificado não está limitado a espaço e tempo. Então é algo de nos chamar a atenção. Os discípulos têm uma impressão aqui: será que estamos vendo um fantasma? Porque eles estão em um ambiente fechado e daqui a pouco Jesus aparece dentro. Então isso chama-lhes a atenção, cria medo. E esse tipo de manifestação de Jesus é para produzir em nós ainda melhor compreensão a respeito de que a vinda de Jesus Cristo a este mundo não é para manter o mundo como ele está, o ser humano como ele está, é para mudar radicalmente a nossa história, a nossa realidade. Certa ocasião, em tempo de seminarista e estudando, eu estudei com um pastor que era missionário americano do Velho Testamento e grego, pastor London Jones. Ele passou um período aqui no Seminário do Sul e depois foi para a Faculdade de Teologia de São Paulo. E alguns alunos fazendo algumas perguntas a ele a respeito da natureza de Adão, ele dizia: nós temos que ler a Bíblia e entender a partir daquilo que ela fala, e não fazer intuições a partir dela. Isso foi logo uma das primeiras aulas de seminário que eu tive. E então alguns alunos muito curiosos
curiosos, porque ele é especialista em Velho Testamento, eu perguntava algumas coisas e ele dizia assim, e doutor em teologia, PhD em teologia, dizia assim, não sei, por que vocês estão perguntando essas coisas? Eu não sei. Então isso passando para nós que há coisas que nós podemos compreender, que a nossa mente racional consegue compreender, mas há coisas que a gente não vai entender, e só vai entender quando entrar na eternidade. E sim, tudo que estava obscuro se torna muito claro. Então, em algum momento, alguém lá, um aluno chegou e perguntou assim, mas o corpo de Adão? E ele falou, o corpo de Adão é igual ao nosso, minha carne, sabe? E assim, mas se porventura havia a possibilidade de Adão não morrer, porque a morte é consequência do pecado, e o que haveria de acontecer se não houvesse o fenômeno do pecado? Ele disse, eu não sei. Mas o que fica aqui para nós é que Jesus ressuscitou, e ele não pecou, ele não cedeu à tentação da serpente, e uma vez ele ressuscitando e na forma que ressuscitou, não foi apenas por ele mesmo, ele ressuscitou por causa de nós, mas já nos dá uma visão daquilo que Deus fará conosco naquele dia, quando houvermos de também ressuscitar dentre os mortos. Mas no que diz respeito ao nosso texto, a aparição de Jesus aqui deve ser para nós confortadora, deve ampliar a nossa esperança, deve mover, incendiar o nosso coração, porque ele aparece com um discurso primário. Ele diz, paz seja convosco. Não está trazendo uma palavra de juízo, não está trazendo uma palavra condenatória. A sua aparição aqui, e na forma como ele aparece, vem produzindo e promovendo a paz. E desde quando ele nasceu, é a disposição de Deus em relação à humanidade e a cada um de nós. Jesus ressuscitado nesse tempo de dispensação de graça, é paz entre Deus e os homens. Deus quer que nós experimentemos estabilidade espiritual, bem-estar espiritual, qualidade de vida espiritual. O que é a paz? A paz. Em outra ocasião, procurando compreender a Bíblia na sua forma de expressão, de palavras especiais, palavras diferentes, ou diferenciadas, melhor assim, o verbete, não é verbete, é um substantivo, paz, vai significar duas coisas diferentes. No Velho Testamento significa uma coisa, no Novo Testamento já tem uma significação muito mais ampliada. A paz no Velho Testamento, no hebraico shalom, tem esse sentido de bem-estar da pessoa. O judeu vai entender, e a partir da sua tradição histórica, que paz significa estar bem na terra, é ter um solo, é o solo fértil. Paz significa produtividade, ou seja, o hebreu em plenas condições de poder trabalhar e através do seu trabalho ter o seu sustento dentro de casa. Poder acordar todo dia e estar bem disposto para a realização das suas tarefas do cotidiano. Paz vai significar o fruto da terra que Deus lhe dá. Então, se ele tem um mantimento, ele tem paz. Paz vai significar a casa que ele construiu. Ele tem uma família, ele tem filhos. Então, isso vai significar shalom. Paz vai significar a ausência de doença. Então, se a saúde é presente, ele tem paz. Paz vai significar a ausência de guerra. Não há possibilidade de conflito com o seu vizinho, ou mesmo em família, ou com algum adversário que porventura se acha no direito de tomar-lhe aquilo que ele conquistou. Então, a paz para o hebreu vai significar qualidade de vida nesses termos. Então, alguém
disse certa vez que um dos cumprimentos que é usado entre hebreus, entre judeus, é paz, shalom. Então o outro responde a mesma coisa, shalom, às vezes repetitivamente, para caracterizar a paz no seu aspecto mais amplo. Um diz para o outro, shalom, shalom, o outro responde, shalom, shalom. Na cultura mais posterior, um pouco antes de Jesus, os rabinos, quando encontravam determinada pessoa na rua, fazia um questionário, shalom, o indivíduo dizia, shalom, shalom, shalom na família, ele dizia, shalom, shalom no trabalho, shalom, shalom na saúde, shalom, shalom. Então, um negócio discursivo de bastante tempo ali, só naquele cumprimento entre judeus. E agora vem Jesus e fala sobre paz. Todo o evangelho tem essa característica de estar mostrando que a relação de Deus com os homens pecadores é Deus estendendo mão de amigo para o ímpio, o pecador miserável. Paz, então, vai significar a iniciativa de Deus que está removendo tudo o que até então se caracterizava como inimizade. Jesus Cristo nesse mundo é paz entre Deus e os homens. Jesus Cristo o tempo todo está manifestando graça, bondade. Então, enquanto ele está no meio dos homens, como ele tem manifestado a paz de Deus, ele tem trazido cura para os enfermos, ele tem expulsado demônios daqueles que estão endemoniados, ele tem ensinado a respeito dos valores que são sublimes da ordem celestial para quem está aqui ao nível da terra e não consegue enxergar nada mais além daquilo que está no limite dos seus olhos. Então, Jesus, ele é agente de paz da parte de Deus, mas a paz dele é infinitamente incomparável à paz do Velho Testamento. A palavra grega que traduz paz é a mesma. Na Septuaginta, a palavra paz é Irene, ou Eirene, né? Daí que vem a palavra, né? o nome Irene, como nós conhecemos, que é um nome pessoal, né? Então, se porventura você conhece alguém que é Irene, tem o nome de Irene, você não sabia o significado do nome, você pode falar, sabe o que seu nome significa? Então, possivelmente pode ser para outra pessoa uma descoberta bastante interessante. E na forma como esse termo que Jesus está usando aqui, ele está usando Irene. E aqui nós vamos entender que há uma ampliação desse sentido. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo o seguinte: não tenham medo, e a paz de Jesus haverá de produzir no nosso coração a ausência do medo. E o que significa isso, ou deve significar para cada cristão? O medo é a característica da vulnerabilidade. Sentimos medo porque nós sabemos das nossas limitações, sentimos medo porque nós somos carne, sentimos medo porque nós estamos no tempo e no mundo, sentimos medo porque nós não sabemos dos adversários e das adversidades que possivelmente, ou mais cedo ou mais tarde, nós seremos confrontados. Sentimos medo porque estamos no mundo, estamos na vida. E aí, o que haveria de estar diminuindo o nosso medo? Ou extirpando, ou extinguindo o nosso medo? A nossa fé, o nosso contato com Jesus. O contato com Jesus remove todo o medo. João, na sua carta universal, ele está dizendo o seguinte: o amor remove todo o medo. O que isso vai significar? Podemos agora lidar com o mundo, lidar com a vida, lidar com as pessoas, lidar com os perigos, lidar com as dificuldades, nesta plena convicção de que aquele que ressuscitou dentre os mortos tem nos tomado nas mãos. Ele nunca, de forma nenhuma, nos abandona, nos deixa. Então,
eu penso que o símbolo da comunhão cristã, da unidade da Igreja do Senhor Jesus, e principalmente nesse nosso momento, é exatamente o estímulo de uma fé inabalável naquele que está sempre conosco, o tempo todo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Isso deve produzir no nosso coração paz. A paz do judeu não, a paz verdadeira, a paz que vem do céu, a paz de Deus, que nos dá a condição de visualizar que qualquer situação desta vida não pode de forma e maneira nenhuma removê-la. Por quê? Porque é paz da ordem espiritual. O mundo jaz maligno, o mundo vai passar, mas a paz de Jesus, verdadeira e significativa, prevalecerá em todo o tempo. Por que neste momento é importante meditarmos sobre paz? Porque as tensões do mundo e da vida são tremendas. Nós vivemos tempos muito complicados, difíceis. Nós vivemos sob uma sociedade onde impera a injustiça, a incerteza, a violência. Predominam as forças que têm como finalidade prevalecerem sobre tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é reto. Isso por quê? Porque aquele que domina esse mundo não é da paz. Ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de tudo o que Deus criou. Então, porque ele é inimigo, trabalhará sempre à disposição de um conflito, de uma guerra. Aliás, quando nós falamos em paz, o apóstolo Paulo, ele traz um questionamento. Ele diz o seguinte: nossa guerra, porque nós trabalhamos o tempo todo uma guerra, e essa guerra é uma guerra interior, é uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer: é guerra qual? Da carne contra o espírito. E aí eu vou entender o seguinte, que o problema de guerra em circunstâncias de paz não é porque Deus não tem poder para nos trazer a paz que Ele prometeu, mas é nossa guerra, guerra pessoal, guerra individual. Nós que travamos guerra conosco, nós é que temos coisas a tratarmos conosco, porque o que Deus tinha que tratar, já tratou. O selo que Ele imprimiu já está impresso, quem tira é dele. E aí eu vou aprender o seguinte: por que haveremos de produzir guerras se porventura já temos a paz? Por quê? Então eu quero concluir este sermão, breve sermão, levando a igreja do Senhor aqui para perceber que a obra de Jesus já está completa. Temos paz, paz total, paz genuína, verdadeira, paz celestial, paz da ordem espiritual com Deus. Toda a inimizade foi removida no sacrifício da cruz. Toda a inimizade espiritual já na ressurreição de Cristo foi resolvida. A disposição de Jesus para com a sua igreja é uma disposição de unidade, de harmonia, de bem-estar. O que Jesus quer é que nós experimentemos aquilo que Ele já conquistou. Ele quer que a igreja experimente o tempo todo, ou cada crente sozinho no seu viver cotidiano, ou nessa vida comum. O que Jesus quer é que experimentamos tudo o que Ele já conquistou, desde a cruz e na sua ressurreição. Paz, paz. A maior expressão disso está na ceia do Senhor. Nós celebramos paz de Deus com os homens. Celebramos a alegria de Jesus, porque paz verdadeira produz bem-estar espiritual. Por isso que em determinados momentos nós estamos levando a congregação a, antes de tomar esses elementos, fazer um exercício de memória.
um exercício de reflexão, olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos a autoanálise. Há alguma coisa que porventura caracterize: não estou perfeitamente em paz com Deus? Então nós precisamos neste momento da reflexão para confessar, abrir o coração, rememorarmos, trazermos a lembrança e dizermos ao Senhor: este problema, esta situação, esta necessidade, Senhor, ajuda-me a melhorar, ajuda-me a superar. A reflexão: há algum problema entre você e o seu próximo? Porque, meus irmãos, nós que convivemos com pessoas da vida secular, nossos parentes, nossos familiares, quantas vezes nós pecamos? Nós somos agentes do conflito, nós criamos situação de tristeza, de mal-estar. Nós quantas vezes falamos palavras que são ofensivas, que produzem um mal-estar? Quantas vezes, e às vezes nem tanto pela inclinação à maldade, o dolo, não, às vezes é por conta do ímpeto, de uma circunstância, de uma situação, da ignorância. Não temos todo o conhecimento suficiente para fazer juízos, e nós fazemos, e produzimos situações de inimizade, de mal-estar, de tristeza, de inconformação, de decepção. Então, é a oportunidade que nós temos de pedir a Deus: ajuda, Senhor, a melhorar. Aí o Senhor Jesus Cristo, em certa ocasião, disse: se você tem algum problema com algum irmão seu, vai a ele, resolve o problema com ele, e aí sim, agora resolvido, vem e presta o seu culto para que ele seja aceito. Vai significar o quê? Que possivelmente, muitas vezes, nós estamos oferecendo culto a Deus com a melhor da qualidade intencional, mas tem alguma coisa mal resolvida. E aí Deus recebeu ou não recebeu? E para aprofundar uma compreensão a respeito disso, muitas vezes nós somos agentes da inimizade inconscientemente. Quantas vezes não é uma produção consciente de conflito? Ora, se é inconsciente, então você poderia ser tido como inculpável, porque foi inconsciente. Ou você gestuou alguma coisa inconscientemente, ou fez um movimento facial inconscientemente, ou foi mal interpretado, e se é mal interpretado, muitas vezes é inconscientemente. Enfim, inconscientemente. Mas o inconscientemente pode não produzir mal-estar em você, mas possivelmente produziu mal-estar em alguém, ou produziu alguma má situação para alguém. Então, às vezes, nós precisamos também pedir a Deus e que o Senhor me ajude a corrigir o que porventura eu inconscientemente produzi de mal-estar para o meu próximo, inconscientemente. É um exercício interessante, e pode ser até um exercício diferente, não é? Talvez para alguns, aí você fala: pastor, então nessa situação, quem dentre nós haveria de tomar esses elementos?
Porque se porventura eu tenho que pedir perdão e eu tenho que estar buscando comunhão e restaurar relacionamento com alguém, e possivelmente alguém que inconscientemente eu atingi, então agora eu não posso tocar nesses elementos. Poderia ser então uma conclusão racional, mas aí é que a gente vê a bondade e a misericórdia de Deus funcionando. A bondade e a misericórdia de Deus. Lembre-se que na instituição da ceia do Senhor, em determinado momento Jesus para tudo entre a celebração judaica de Páscoa e a instituição da ceia do Senhor. Jesus faz uma declaração bombástica e que produz um tremendo mal-estar entre todos os discípulos. Ele diz: em verdade, um de vocês vai me trair. E aquilo criou uma situação de tremendo desconforto e um mal-estar entre todos os discípulos ali. Um de vocês. Então, em princípio, ele não está declarando nomes, ele apenas está chamando a atenção de uma realidade. E possivelmente a dúvida foi tremenda, e eles começam a perguntar entre si: serei eu? Serei eu? Porventura sou eu, Senhor? Ou seja, os discípulos nem consciência de si tinham. Por quê? Porque muitas coisas do ensinamento de Jesus ainda estavam como que em uma caixa hermética, a coisa estava fechada ainda. Eles só seriam compreendedores de tudo depois da ressurreição. Jesus ressuscitado é outra coisa. Agora eles estão ainda no processo, e mesmo assim participaram da ceia. Há alguns estudiosos que questionam se Judas Iscariotes participou da ceia ou não. Se participou, então participou consciente, e possivelmente até então não tinha sido denunciado. Mas se não participou, da ceia não participou. Mas o que fica para nós é que todos participaram. Aí eu chego à seguinte conclusão: cabe-nos a plena consciência de que Jesus Cristo, pela entrega do seu corpo, por verter o seu sangue na cruz do Calvário, perdoou os meus pecados. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Cabe-nos a reflexão, a gratidão, porque nós não somos merecedores. A unidade da igreja, o pertencermos ao corpo espiritual de Jesus, não é porque nós temos mérito, qualquer mérito, não, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Então, se porventura há bom juízo, nós pedimos ao Senhor: tem misericórdia de mim, meu Deus, tem compaixão de mim, que o Senhor me ajude aonde eu tenho fraquezas e limitação. E aí conclui o apóstolo Paulo na instituição da ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11: e assim, tome esse pão e beba deste cálice. Então, meus irmãos, nós vamos orar e participar deste momento que é importante para a igreja de Deus. Como disse, a ceia do Senhor é um memorial, é uma lembrança da tão grande salvação que recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus, mas também é a expressão, a prova de que Jesus, Ele está em paz conosco o tempo todo, e Ele não depende do que passa nos nossos pensamentos para estar em paz conosco. Ele já está em paz. É Ele quem toma a iniciativa de dizer: estou em paz com vocês. Então agora cabe-nos a nós tomar
Se houver inimizade, não é problema dele. Se houver falta de paz, de comunhão com Deus, não é problema dele, porque o que ele tinha que fazer já fez, e ele está declarando solenemente: paz seja convosco. Paz espiritual, paz verdadeira, paz da parte de Deus, paz qual o paz que vai significar aquilo que ele fez que é irreversível. A paz já tem aí caracterização não circunstancial para um determinado momento, não pontual, mas é paz que se estende para toda a eternidade. Paz com Deus. Portanto, na paz do Senhor, nós vamos celebrar a unidade do corpo de Cristo. A crença de que Jesus nos recebe. Nos recebe que Ele quer receber. Que Ele faz questão, é alegria para Ele. Participar da ceia produz muita alegria no coração de Jesus. Muita alegria. Toda a sua cabeça. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento, porque a ceia do Senhor é esta instituição que prova que toda a inimizade foi perdoada, todo o nosso pecado foi perdoado na cruz do Calvário. E podemos desfrutar intimidade, comunhão eterna contigo na ressurreição de Jesus. Neste momento, como é gratificante para nós podermos experimentar a comunhão no corpo de Cristo. Como é gratificante para nós podermos tocar nessas coisas tão finas, tão espirituais, tão puras. Nós conhecemos muito bem quem nós somos e podemos considerar: o Senhor perdoou, o Senhor perdoou, ó Senhor Deus. Porventura, nós temos sido agentes de tristeza, de decepção, de mágoa. Senhor, traz-nos a lembrança para que possamos tomar iniciativas para remover qualquer sentimento que não procede de Ti, Senhor. Mas também que o Senhor possa estar nos ajudando a experimentarmos a comunhão como igreja, a unidade do corpo de Cristo. Como precisamos uns dos outros. Como devemos consideração uns pelos outros. Ó Senhor Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos de acordo com os teus projetos. Se temos cometido algum pecado e de ordem inconsciente, não apenas, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que nos perdoe, mas que o Senhor possa estar adiante de nós para que aquilo que precisa ser corrigido seja corrigido. Agora, nosso Deus, abençoa-nos neste momento tão sublime, tão necessário para a tua igreja. O momento da comunhão no corpo de Cristo, a ceia do Senhor. Que possa significar edificação neste corpo espiritual. Que possa significar o amor que devemos uns aos outros. O amor em Cristo. A unidade do corpo. Obrigado, Senhor Jesus, porque não merecemos. É tua graça, é bondade do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este momento.
Em nome do